Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula da primeira jornada filosófica. Se você chegou até aqui e ainda não acompanhou os antigos conteúdos, dá uma olhada no link aqui embaixo e assista desde o primeiro, que estamos construindo uma pequena escadinha onde passo a passo chegaremos a entender melhor e mais profundamente as principais questões da filosofia. E hoje, uma das aulas mais aguardadas, vamos falar sobre nada mais, nada menos, sobre a metafísica. E para isso eu convidei um mestre, uma pessoa que eu tive a grande oportunidade de ser aluno e hoje continuo aprendendo com ele, mas posso chamá-lo de amigo. Ele que é professor do Rio de Janeiro, da PUC Rio de Janeiro, fez o seu doutorado em filosofia, fez pós-doutorado também e ele tem muito, mas muito a nos ensinar. E para isso, então, com as devidas honras, quero já colocar aqui na tela para vocês o grande professor Robson Oliveira. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Davi. Obrigado mesmo pelo convite. É uma honra participar dessa primeira jornada de filosofia. Eu espero que tenha mais jornadas. Essa sua iniciativa tem que ser replicada, tem que ser louvada, porque eu costumo dizer que o Brasil tem muitas deficiências, mas o brasileiro é hemofílico de filosofia. O brasileiro não sabe nada de filosofia, ele tem uma carência absurda de filosofia. E essa jornada pode ajudar muitas pessoas, famílias inclusive, a entenderem um pouquinho da importância que tem a filosofia na vida concreta delas, na preparação da educação dos seus filhos e da própria formação humana. Então, parabéns por essa jornada e obrigado pelo convite. Eu que agradeço imensamente ter aceitado com grande prontidão para a gente poder levar essa mensagem para o Brasil todo aí. Bom, como já anunciado, o tema da nossa aula é metafísica. E para começarmos já a introduzir o tema, vamos começar por uma definição, vamos começar por algum conceito. O professor preparou um material para a gente, a hora que você quiser compartilhar, pode ficar à vontade, tá? E pode começar com um conceito básico e eu vou sendo aquele aluno meio perturbador que vai levantando aqui a mãozinha, vai fazendo as questões sem problema para a gente interagir. Adoro aluno assim. Mas eu vou começar um pouquinho antes, Davi. Vou começar um pouquinho antes. Vou começar mostrando para as pessoas, para os seus alunos, para os seus convidados, a importância da filosofia. E da filosofia com o viés metafísico. Tá? É importante entender que não há alternativa à metafísica. Talvez os alunos que você tenha, talvez os amigos que você tenha, esbarre ou cruze com filosofias que dizem que não são metafísicas, ou até com filosofias que rejeitam a metafísica, como uma coisa antiga, como uma coisa velha. E a nós que lidamos com esse tipo de narrativa, parece que quem diz isso está propondo uma filosofia ametafísica, uma filosofia sem metafísica. Ocorre que não é possível ter uma filosofia não metafísica. Eu vou explicar por quê. A metafísica é como uma ferramenta que faz com que a gente entenda a realidade. Vocês vão ver isso hoje comigo. A metafísica é como o óculos que você põe e que proporciona que você veja a coisa. Você pode não gostar do óculos, mas sem óculos você não enxerga. Ah, mas não gosto desse óculos de Aristóteles. Você vai ter outro óculos, o óculos de Agostinho, o óculos de São Tomás, o óculos de Ockham, o óculos de Descartes. O importante é que você entenda que a metafísica é algo incontornável. E o que é metafísica? Brevíssimas palavras, daqui a pouco eu dou a definição clara, tá? Mas a metafísica, ela pode ser resumida como o modo a partir do qual o homem entende o mundo. Um exemplo para você entender bem. Há pessoas que pensam que o mundo é prazer. Elas vivem no mundo tirando das coisas o máximo de prazer que essas coisas podem dar para elas. Esse modo de ver o mundo é chamado de modo de ver o mundo metafísico. Entendem? Há outras pessoas que acham que o mundo é matéria. Matéria. Que quando acaba a matéria, acaba tudo. Esse modo de ver o mundo
é um modo metafísico. Ah, mas a pessoa não pensa assim. Eu sei que ela não pensa assim. Novamente, ela está de óculos. Vocês já perceberam que quem usa óculos não vê óculos? Já perceberam isso? O peixe não vê a água. A água é o meio pelo qual o peixe vive. O óculos é o meio pelo qual a pessoa vê. A metafísica é um instrumento cognitivo que nós vemos, que nós valoramos o real e, a partir disso, nós vivemos. Tá? Então, esse é um ponto importante. A metafísica é fundamental e não há alternativa a ela. Não é possível alguém levantar de manhã e falar assim, hoje eu decidi-me, hoje eu vou viver essa metafísica. Pois bem, você acabou de abandonar uma metafísica realista, que acredita que o mundo está lá fora, e abraçou uma metafísica idealista, que acredita que você vai construir seu mundo. É a tal da pílula do Neo, né? Do Matrix. A vermelha ou azul. São escolhas metafísicas. Ou você acredita que o mundo existe, e você não pode nada contra ele, ou você acredita que o mundo é fruto da sua mente, e você vai ser refém disso. Então, essas são as duas escolhas. Não existe uma terceira pílula para assim, não quero óculos. Não, óculos você vai ter. Então, o que nós vamos propor aqui, o que eu quero propor para você, é o modo de ver o mundo que me parece ser o mais razoável, mais de acordo com a realidade, tá bom? Então, dito isso, vamos à aula propriamente dita, tá? Eu costumo começar sempre as minhas aulas, quando os alunos são de pouco conhecimento do assunto, pelas definições das coisas, porque me parece que quando você tem as definições, você já tem uma ferramenta para avançar sobre o conteúdo. Imagine alguém que não saiba nada sobre os hipopótamos, tá? Sei lá, alguém que não tenha acesso à internet, não tem acesso a livros, a revistas, e falam para ele que existe um animal chamado hipopótamo. Essa pessoa que não sabe nada sobre esse animal, se ela tiver acesso a um dicionário e buscar no dicionário o que significa a palavra hipopótamo, etimologicamente, vai chegar à definição de que hipopótamo é um animal que vive embaixo, hipo, da água, pótamo. Então, veja, é muito pouco dizer que um hipopótamo é só um animal que vive embaixo da água. Mas para quem não sabe nada do assunto, já é uma baita de uma informação. Certo, Davi? Certo. Alguém pode dizer assim, mas o hipopótamo é mais que isso. Eu sei que é mais que isso. Porque, aliás, tem muita coisa que vive embaixo da água, além do hipopótamo. Mas sabendo disso, e sabendo ainda mais que o hipopótamo é um paquiderme, o cara corre lá no paquiderme e fala, opa, paquiderme é um animal que tem a derme, a pele, paque, dura. Então, além de ser um animal que vive embaixo d'água, ele tem a pele dura. Olha, mais uma informação que vem da etimologia da palavra. Então, eu sempre digo isso para os meus alunos. Quando não se sabe nada do assunto, quando você é zero no assunto, um caminho muito interessante para você começar a entender é ir atrás da etimologia da palavra. E eu vou apresentar para vocês a etimologia da palavra metafísica agora. Tá bom? É importante que vocês entendam isso. Deixa eu só botar aqui na página certa, que está na página errada. Aqui, ó. Metafísica. Definição etimológica. Etimologicamente, a palavra metafísica significa depois da física. Mas, Robson, uma coisa tão boba assim, eu vou contar para vocês a história, vocês vão entender a história. Na verdade, é uma história, é um conto que tenta explicar por que metafísica, essa disciplina, ganhou esse nome. Então, vamos lá. Vocês sabem que filosofia, grande parte do que nós sabemos hoje, nasceu lá no século VII, do século VI ao século IV a.C., né? Grande parte do que nós sabemos hoje depende de lá. E tem um cara daquela época, chamado Aristóteles, que ele cunhou grande parte do nosso conhecimento, né? A disciplina ele não criou, quem criou foi Eudoxo, mas ele organizou, a biologia foi ele que criou, a física foi ele que criou, a ética foi ele que criou. Então, é um autor que é de grande importância para nós, Aristóteles. Acontece que nós romantizamos muito as coisas. Nós, estou dizendo, o ser humano é assim, sempre foi assim. Mas a gente pensa no Aristóteles andando, né, peripatético pela rua com um bloco de notas e anotando aquelas coisas e encadernando. Aqui está a ética, Nicômaco, aqui está
a física que está... E não foi assim, né? Papel era uma coisa rara naquele tempo, rara, difícil acesso. Pois bem, conta-se a história que depois da morte de Aristóteles, depois de um tempo já, tentaram reunir aquele material que atribuía-se a Aristóteles. Tentaram reunir esse material. Por quê? Porque eram estudos soltos, né? Díspares, papiros emendados, né? E foram reunindo o material por ordem de tema. Quem fez isso? Um senhor chamado Andrônico de Rhodes. Assim conta a história, tá, gente? Andrônico de Rhodes. Foi reunindo aqueles materiais de parte dos animais. Juntava lá e botava o nome do livro, parte dos animais. Ética geral, aí botava lá, ética nicômaco, tal. Ao final do trabalho do Andrônico de Rhodes, restou um grupo de textos que não cabia em lugar nenhum. Não cabia na ética, não cabia na biologia, não cabia na física, não cabia em lugar nenhum. O que esse cara fez, o Andrônico? Pegou aquilo, amarrou, como era feito na época, juntou um monte de barbante, e colocou na prateleira depois do livro de física de Aristóteles. Depois do livro de física. E deu o nome daquele livro de Metafísica, depois da física. Conta-se que essa é a história do nome metafísica. E, como Deus não joga dados, com a providência não brinca, parece que esse nome que foi atribuído ao acaso diz exatamente o tema da metafísica, o assunto de que trata a metafísica. A metafísica começa quando acaba a física. Mas, Robson, é filosofia ou isso é religião? É filosofia. Se você acha, ou se você leu que metafísica é aquilo que está só na matéria, isso já é um óculos específico. Já é uma metafísica específica, que diz que tudo termina com a matéria, que tudo termina com o corpo. Entendam? Então, para Aristóteles, que não tem nada de cristão aqui, ele é um pagão, existe algo para além da física. E esse algo não é necessariamente espiritual, ainda é natural, ainda é natureza. A metafísica ainda é natureza, não é sobre a natureza, é natureza. Então, daí o nome metafísica. Mas ninguém diria seriamente, não é, Davi, que o hipopótamo é só um animal que fica embaixo d'água, ou que o hipopótamo é só um paquiderme. Essa é uma primeira abordagem, mas é pouco, né? Tem que dar mais. Então, aí vem a definição real, que vai chegar agora. Pois bem, metafísica... Interessante aqui, Robson, até para pontuar, que na primeira aula... e aqui quem ainda não assistiu precisa, né, reassistir. Na aula de introdução à filosofia, eu disse que podemos conhecer as coisas de dois modos. Uma de uma forma nominal, que é etimológica, e a outra real. Que quando as pessoas perguntam assim, mas quem é esse que está dando aula com o Davi? As pessoas vão dizer, ué, é o Robson. Mas espera aí, Robson é o nome dele, não é quem ele é. Mas aquilo que é mais próximo para conhecermos as coisas é pelo nome. Depois, realmente, que é uma tarefa que talvez o senhor vem percorrendo todos os dias para quem é realmente o Robson. Mas essa questão da divisão e dar o salto do conhecimento nominal para o real é importantíssimo. Então, essa preparação aí, espero que todo mundo que está assistindo esteja ligado nessa ligação que teve a primeira aula com essa. Então, esse é um ponto eu acho importante, porque as pessoas esquecem que a etimologia nos ensina. É uma primeira abordagem, sempre é uma primeira abordagem, não é a única. Não é a mais importante é a definição real, né? O que a coisa é de verdade. É a definição pela essência da coisa. Mas algo fica da definição etimológica, ou definição nominal, como você chamou. Então, metafisicamente, a definição real de metafísica, a que mais me agrada é essa aqui, que é de Aristóteles, tá bom? A metafísica é a ciência do ente enquanto ente, suas propriedades e suas causas. Essa aqui é a definição que mais me agrada da metafísica. Eu vou ler com cuidado para vocês, tá? Então, primeiro, a metafísica é uma ciência, não é opinião, não é doxa.
Se você pensa que metafísica ou filosofia significa cabelo rastafari, comer broto de feijão, fumar um bagulho fedorento, não, isso não é filosofia não, isso é outra coisa. Filosofia de vida não tem a ver com a ciência filosófica. Filosofia é ciência, é um conhecimento certo, conhecimento causal e necessário, assim diz Aristóteles. Ciência é um conhecimento necessário e causal, tá? Então, metafísica é uma ciência. Não é ciência como a matemática é ciência. Não é ciência como a psicologia é ciência. Não é ciência como a física é ciência. Mas, como a física, só a física é ciência. Como a matemática, só a matemática é ciência. A filosofia é ciência no sentido que ela tem um método, tem um objeto material e tem um objeto formal. Eu não vou falar disso aqui, não. Em lógica, vocês vão ter essa aula com o Davi. Mas a metafísica é ciência porque ela estuda as coisas pela causa e de modo necessário. É isso que é a ciência. Conhecimento causal e conhecimento necessário. A opinião é conhecimento, mas não é causal, ou não é necessário. E às vezes nem uma coisa nem outra. Dox é sempre assim. Então, mas tem outro ponto, né? Não é só ciência, é conhecimento causal e necessário. Já é doente. Aí a gente vai a gente vai ver o que é ente, tá? Não façam piada, por favor. A ciência doente, lá vem o professor doente. Isso eu não aguento mais esse tipo de piada. Lá vem o Davi, o professor doente. Não. Ente aqui significa aquilo que é, mas já vou dizer para vocês, tá? Então é ciência doente, na medida em que ele é ente, enquanto é ente. Quando chegar na hora, eu vou explicar bem essa definição aí, tá? Essa é a famosa piadinha do pavê elevada a nível filosófico. Exatamente, eu ouço todo semestre essa piada, né? Lá vem o professor doente. Bom, ciência doente enquanto ente, suas propriedades, quer dizer, suas características profundas e suas causas. Então, essa é a definição real de metafísica. Metafísica é uma estudar. Como assim, Robson? O ente. Eu vou ter que adiantar uma coisa aqui, tá? Eu vou repetir o que vai ter em lógica. Toda ciência tem dois objetos, tá? Biologia, psicologia, história, geografia, física, química. Toda ciência tem dois objetos. Chamado objeto material é aquilo sobre o qual o pesquisador se debruça. E objeto formal, o modo como o observador se debruça. Então, eu vou dar um exemplo, talvez ajude a você. O homem, o ser humano, o homem, é objeto material de diversas ciências. Por exemplo, medicina. O homem é objeto material da medicina. O médico debruça-se sobre o homem para exercer a sua ciência. Só que ele tem um óculos específico. Ele não quer saber se o homem pagou o imposto de renda ou não pagou. O médico não está preocupado se o homem é destro ou é canhoto. O médico não está preocupado se ele é negro ou se ele é branco. O médico está preocupado com a saúde ou com a doença do homem. Então, veja, o homem é objeto da medicina enquanto está saudável ou está doente. Veja, objeto material da medicina, o homem. Objeto formal, capacidade de ficar doente ou ficar saudável. Agora, atenção. O direito também estuda o homem. O objeto material do direito é o homem também. Só que não enquanto está saudável ou está doente, mas enquanto cumpre a lei ou não cumpre a lei. Percebe o que é objeto material e objeto formal? O objeto material é aquilo sobre o qual estudamos e objeto formal é o óculos pelo qual estudamos. Entende? Qual é o objeto material da metafísica? O ente. Já vou dizer o que é, mas vou adiantar para não ficar assim solto, né? O ente é tudo o que é. Então, o metafísico estuda tudo o que é. E qual é o óculos? Qual é o objeto formal? Enquanto é. O ente, a ciência do ente, enquanto ente. Tá? Suas propriedades, suas causas. Então, esse é vamos dizer assim, a primeira visão, o primeiro núcleo
da ciência metafísica, tá bom? E é por esse motivo que a metafísica é muito importante. Lembra quando eu falei no início? Quando a pessoa fala assim, tudo é matéria, essa afirmação é metafísica, porque está dizendo que todas as coisas, tudo o que é, todo ente, se reduz à matéria. Isso é uma afirmação muito forte. Você pode falar isso aí e dormir. As consequências são enormes. Tá claro? Maravilha. Vamos para o próximo slide, então. Bom, depois de dar a definição real, a definição etimológica, vamos... não está ainda. Vamos entender o que é o ente, tá? E aqui eu vou pedir um pouquinho de atenção a vocês, porque o mais importante não é o que está no papel, mas é entender a mecânica, tá bom? Entender o argumento. Bom, a palavra ente, etimologicamente, é o gerúndio do verbo esse em latim. O verbo você consegue ver meu mouse aí? Não. Sim. Então, o verbo esse em latim, o gerúndio é essa palavra aqui, ó, entes, que em português deu ente. Então, o gerúndio do verbo ser é o sendo. O ente seria aquilo que está sendo. Então, ente é aquilo que está sendo. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte, Davi. O fóton está sendo? Está. Aquele sol está sendo? Aquela estrela está sendo? Sim. Aquele buraco negro, se houver, está sendo? Sim. Eu estou sendo? Sim. A alma humana está sendo? Sim. Anjo está sendo? Anjo é? É. E se Deus existir? Deus é? É. Então tudo é ente. Então veja, o objeto de pesquisa metafísico vai do que é infimamente pequeno, como a última partícula inanimada, até aquilo que é o maximamente perfeito, porque tudo aquilo que é objeto de metafísica. Tá certo? Esse é o núcleo importante do pensamento metafísico. A metafísica não preocupa-se apenas com os entes materiais. Já dou spoiler para vocês, tá? Quem estuda filosoficamente os entes materiais é a filosofia da natureza. Então, a filosofia da natureza ou cosmologia vai dar uma grande ajuda à metafísica, mas vai parar, como parou Moisés, às portas da Terra Prometida, não vai entrar. Porque aqueles objetos que não são materiais, por exemplo, as substâncias separadas, não podem ser pelos cosmólogos estudados. Por quê? Porque não tem matéria. Deus, se existir, não pode ser estudado pelo cosmólogo. Por quê? Porque ele não tem matéria. Então, o cosmólogo para diante da Terra Prometida. O metafísico entra de chofre nesse assunto, porque é aquele que nos interessa, mais propriamente. O que também me parece, Robson, me corrija, que é como se olhássemos um colar com várias pérolas e que todas essas pérolas precisassem de algo que as unisse e as sustentasse. Um fio condutor que trouxesse certo ordenamento para aquilo. Me parece que a metafísica ela tem essa função de olhar diversas ciências, diversos objetos, diversas situações diferentes e trazer um ordenamento a nível qualitativo, ou seja, olha, esse aqui está mais aproximado disso, então depois vem isso, depois vem aquilo. Esse ordenamento que hoje parece ser tão desfragmentado, por exemplo, num currículo escolar, por exemplo, num estudo pessoal. Ou seja, parece que o grande problema educacional, um grande problema... diversos problemas que me vêm à mente podem ser solucionados com esse fio condutor, uma boa metafísica que seja capaz de falar assim, olha, esse aqui é o seu lugar, você só vai até aqui, você está extrapolando, não passa daqui, não vai para lá. É por aí ou não? Então, Davi, eu concordo com você relativamente. Não é que a metafísica faça o papel de
de guarda da disciplina alheia, que seja, como eu costumo dizer isso, como um inspetor do SOI que sai pelo corredor batendo em gente que está saindo das suas salas e fazendo coisa errada. E não é isso que a metafísica faz. Mas, efetivamente, a metafísica ajuda aquele que pesquisa a colocar a própria pesquisa. Aquele que faz metafísica sabe quando um outro passa da sua área, quando pisa na faixa, e sabe que o que pode e não pode fazer. Então a metafísica acaba ordenando não só a própria disciplina, mas o conjunto das disciplinas, certamente. O caso que eu costumo dizer é o caso da pessoa que faz física quântica ou física de partículas, não importa. Em metafísica, a gente aprende um princípio que também está em lógica, né? Mas o princípio lógico deriva da experiência metafísica. Qual? Que o ente não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Essa afirmação metafísica gerou um princípio lógico. Qual? Que nada pode ser ou não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Bom, esse é o princípio de não contradição. Isso a gente aprende metafísica. Quando o metafísico está lendo um artigo qualquer, onde o físico de partículas ultrapassa o seu limite de atuação, ele fala assim: o fóton é ao mesmo tempo onda e partícula. O metafísico fala, para, senhor físico, você não sabe o que está falando, é impossível que isso aconteça, é impossível. O fóton pode ser, em épocas diferentes, matéria e onda. Ele pode ser, sob perspectivas diferentes, matéria e onda, mas não pode ser ao mesmo tempo matéria e onda, porque é como se o fóton fosse e não fosse ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Veja, o metafísico não fez física de partículas, o metafísico não fez física quântica, mas porque ele tem um conhecimento muito importante sobre como as coisas funcionam, ele pode dizer ao físico: olha, aqui o senhor passou do seu limite. Então, nesse sentido, Davi, eu concordo com você. Mas tem outro aspecto também que eu não falei da metafísica. Toda ciência é um recorte da realidade. O físico estuda o ente material, a biologia estuda a vida, o ser vivo, a geografia estuda a formação geológica do planeta, etc. Quer dizer, então, em certa medida, toda ciência é um recorte, é uma parte da realidade. Uma pergunta que ficaria é: existe uma ciência que, ao invés de estudar uma parte, estude o todo, os entes todos? Essa é a metafísica. E, nesse sentido, como ela estuda o todo, ela tem uma visão do conjunto e pode ajudar, não castigar, mas pode ajudar a falar: ó, o senhor aqui ultrapassou. O seu lugar não é aqui no caule, o seu lugar é no fruto. O seu lugar não é no fruto, o seu lugar é aqui na raiz. E assim você organizando a árvore das ciências, né? Eu penso assim, como você também. Tá? Foi claro, Davi? Legal, é incrível, é isso mesmo. Dei alguns spoilers, já faz o povo ficar com o mel na boca, porque o professor Robson também falará sobre filosofia da ciência. Então, aguardem. Eu vou falar. Vou falar sim. Vamos adiantando aqui, porque essa aula não pode ser muito grande. Bom, como o ente tem uma definição etimológica, aqui também tem uma definição real. Definição do ente é aquilo que é, tá? Ente, portanto, é aquilo que é. A gente vai ver que o ente tem uma dupla constituição, né? A constituição, o que é, que torna a coisa o que ela é, e o aquilo, a determinação do que aquilo é. Então, a gente vai ver já o que é isso, tá? Então, e aí eu preciso que vocês tenham muita atenção agora. O ente é tudo que é. Mas veja, há entes muito diferentes, não há? Uma coisa é o canguru, outra coisa é o caranguejo. Uma coisa é o sol, outra coisa é o fóton. Uma coisa é a mesa, outra coisa é o copo. Então, o ente é tudo que é. Beleza? Só que o que é, o que torna, o que tem ser, é algo muito díspare, tem muitas coisas. E aqui eu preciso que vocês façam um exercício de abstração. A metafísica é difícil porque é muito necessário ser abstrato, tá? Pense agora só nos entes que são da mesma natureza. Um conjunto de vacas, um conjunto de peixes, um conjunto de homens, né?
entes da mesma natureza, tá? Pense nisso. Perceba, os entes que são da mesma natureza têm algo que os une e algo que os separa, não é isso? Pense em um monte de vaca. Vaca malhada, vaca marrom, vaca pequena, vaca grande, vaca gorda, vaca grávida, vaca magra, vaca perneta, vaca zarolha. Tudo vaca. Por que aqui você fala que é tudo vaca? Porque tem algo nelas que as une. Mas tem algo nelas que as separa. Por isso você fala, aqui está a gorda, aqui está a perneta, ali está a zarolha, aqui está o carrapato. Não é isso que acontece? Repito, eu preciso que vocês façam agora o exercício de pensar em entes da mesma natureza, que tenha a mesma essência. Eu estou dando um spoiler, né? Que tem a mesma natureza. Então, nesses entes que têm a mesma natureza, há dois elementos, um que une e outro que separa. A esses elementos chamamos predicamentos. Aqui está, ó. Predicamentos. Os predicamentos são os modos fundamentais de ser. Modos a que se reduz toda a realidade. Toda a realidade é constituída de predicamentos, que são os modos fundamentais de ser. Tudo na vaca, nesse grupo de vacas, é predicamento. Só que tem um predicamento que permanece no tempo e um predicamento que não permanece no tempo. Vamos olhar aqui para a contraprova dos predicamentos. Você acabou de ouvir me dizer que há a vaca perneta e a vaca zarolha, a vaca gorda e a vaca malhada. Pense comigo. A vaca que hoje é gorda, ela foi uma vaca pequena. Então houve mudança nela, não houve? Um outro exemplo talvez mais evidente. A vaca que é perneta, ela perdeu a perna no acidente, então ela tinha a perna antes do acidente. Mas a perda da perna ou o crescimento da vaca não tornou aquele animal outro animal. Era a vaca pequena e a vaca grande. Era a vaca com as quatro patas, é a vaca com três patas. Entendem isso? Então, essa é assim que nós chamamos a prova dos predicamentos. A prova que há predicamentos. Há algo que permanece e há algo que muda. Esse processo, quem revela são as mudanças que nós vemos no mundo. Há mudanças que permanecem e há mudanças que não permanecem. Veja, nesse exemplo concreto que eu dei, né, da vaca que perdeu a perna. Essa mudança, que foi a perda da perna, da pata, fez com que a vaca em certa medida permanecesse vaca, mesmo sem a pata, e não permanecesse a pata, deixou de ser vaca. Então aqui nessa mudança há duas mudanças. Uma mudança acidental, a vaca perdeu a pata, certo? Mas continua a vaca. Aqui está. Há duas mudanças que acontecem quando há a mudança no ente. Uma mudança substancial, que muda a substância, e uma mudança acidental, que não muda a substância. Então, a vaca que perdeu a pata sofreu uma mudança acidental, ela perdeu um acidente. A vaca era vaca antes da perda da pata e continua a vaca depois da perda da pata. Então, mudou algo nela, mudou algo que não era essencial nela. Ela continua sendo vaca, a mudança acidental. E há uma mudança que é substancial, que muda algo importante, nuclear naquele objeto, que vai mudar a substância. Por exemplo, a morte da vaca. A vaca que é atropelada. Ela deixa de ser vaca para ser outra coisa, para ser um cadáver. Então, algo muito, muito grave aconteceu naquela mudança, gerando a morte da vaca. Mudança substancial. Essas duas experiências são chamadas contraprova dos predicamentos. Existe predicamento por causa dessas duas coisas que a gente vê o tempo inteiro. A criança que corre daqui para lá, corre, mudança acidental. A mulher que pinta o cabelo
mudança acidental. O rapaz que fica mais gordo depois do casamento, mudança acidental. E mudanças substanciais, a morte do cachorrinho de estimação, a transformação do carvão em diamante, o nascimento de uma criança, mudança substancial, certo? Isso prova o quê? Que há duas coisas na realidade, anotem aí, substância e acidente. Substância e acidente. A mudança substancial prova a substância. A mudança acidental prova o acidente. E o que são essas coisas? Bom, definição aí, tá? Na verdade não é definição, é noção, tá? Substância é aquilo que é em si. Então, vamos lá voltar ao exemplo. A vaca, ela... Vou pegar outro exemplo, que a vaca é bom, mas o mais comum são as mudanças do nosso corpo, né? Eu estou mais gordo do que eu era 20 anos atrás. Tenho menos cabelo também aqui. Veja, eu não mudei substancialmente, continuo sendo homem. Um membro da raça, da espécie humana. Continuo sendo um membro da espécie humana. Só que mais gordo, mais careca. Isso tudo, peso, qualidades do indivíduo, não tocam a essência, não tocam a substância. Então, eu continuo a substância humana com acidentes, cor de pele, tamanho de barriga, quantidade de pelo maior ou menor. Entendem? Essas mudanças que acontecem em todo ente são chamadas mudanças acidentais. Mudam o acidente, mas não mudam a coisa. Mudam o acidente, mas não mudam a coisa. Mas há mudanças que tocam o indivíduo na sua essência, no seu aspecto nuclear, naquilo que é mais importante. E nesse caso, as mudanças não são acidentais, não. São mudanças substanciais. Mudam a substância, aquilo que é em si. Então, nesse caso, se eu pego uma adaga e enfio no coração do meu inimigo, o que acontece aquilo ali é a morte do indivíduo. Então, não é mais uma mudança acidental. Parece que não há mudança, porque parece estar dormindo. Não, mas houve uma mudança, uma morte de um indivíduo, não é uma mudança acidental, não. Então, a substância é aquilo que permanece apesar das mudanças. E o acidente é aquilo que está em outro, ou de outra forma. A substância é aquilo que é em si. E acidente é aquilo que é em outro. Guardem a definição, tá? Essa é a definição mais precisa de substância. Substância é aquilo que é em si. Acidente é aquilo que é em outro. Veja, em nós há a humanidade, em mim e em você que está assistindo essa aula. Isso é o que nos torna homens, a humanidade que é em nós. Não é a cor da pele. A cor da pele não é o que nos faz homens. Porque eu posso mudar a cor da pele. Aliás, algumas pessoas já tentaram fazer isso. Não é o tamanho do meu braço, não é o meu peso que me faz ser homem. É a natureza humana que está em mim, a substância humana, que nós chamamos de humanidade. Humanidade é o que torna um ente humano. E há em nós 300 mil coisas que são acidentais, como eu falei, a cor da pele, tamanho, cor dos olhos, tamanho da perna, posição social, estado civil, tudo isso é acidental. Tudo isso é acidental que pode mudar sem tocar o acidente, sem tocar a substância. Então, um primeiro ponto necessário para entender a metafísica é que todos os entes, tem dois elementos fundamentais: a substância e o acidente. E a consumação, não, a conjunção desses dois elementos que vão formar o ente. O ente é a composição substância-acidente. É isso que é o ente. Então, o primeiro nível da síntese, vamos chamar assim, da metafísica é apontar que tudo aquilo que é substância-acidente tem uma primeira composição básica. Tudo aquilo que é ente, tudo aquilo que é ente tem uma primeira composição básica, substância e acidente. Substância é aquilo que é em si, acidente é aquilo que é em outro. Tudo bem? Show. Davi, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tem algumas perguntinhas, mas depois eu vou deixar mais para quando concluir alguns raciocínios. Você que sabe. Então lá.
Aqui a substância noção está aqui, ó, aquilo que é em si, acidente, aquilo que é em outro. Vou ter que parar de novo, tá? Porque eu fico lembrando de coisa. Então, cuidado. O maior erro, e eu dou aula disso há algum tempo já, o maior erro que o metafísico ou que o estudante de metafísica comete nesse momento é linkar, unir coisa sem importância com acidente e coisa importante com substância. Não é isso. A definição de substância não é assim. Substância, coisa importante. Acidente, coisa sem importância. Não é essa a definição. A definição é substância, aquilo que é em si. Acidente, aquilo que é em outro. Por que eu falo isso? Porque em 10 turmas que eu dei aula, quando eu falo isso, a pessoa fala assim, professor, então a substância no homem é o cérebro? Porque o cérebro é importante. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. O cérebro é importante, eu sei, é importantíssimo. Mas o cérebro não é em si. A definição de substância é aquilo que é em si. Se o cérebro fosse a substância, você tiraria o cérebro do indivíduo, colocaria na mesa, o cérebro continuaria vivo e o composto se dissolveria. Por quê? O cérebro seria aquilo que é em si. E não é assim que acontece. Você tira o cérebro, põe na mesa e ele se dissolve, porque ele não está nele a capacidade de ser em si. Entendem? Então, esqueçam essa ideia de que coisa importante é a substância, e o que eu acho que não é importante é acidente. Aí você vai falar assim para mim, mas Robson, isso é loucura, porque não existe homem sem cérebro. Verdade. Mas também não existe homem sem sangue. Você vai dizer que o sangue é a substância do homem? Não existe homem sem osso. Você vai dizer que osso é a substância do homem? Não existe homem sem fígado. Você vai dizer que é o fígado. Entendeu? A definição de substâncias não é pela importância, é pela essência. Substância é aquilo que é em si, aquilo que tem em si a realidade. O sangue não tem, o fígado não tem, o osso não tem, o cérebro não tem. Então, o que dá o ser não são essas partes, embora essas partes sejam muito importantes. Tá bom? Bom, quando você está no primeiro nível, o ente, você percebe que o ente é composto. O ente é composto de substância e acidente. Isso você vê como? Você vê isso quando você vê que o ente ele é composto, você percebe que aquilo que tem a mesma natureza se distingue não pela substância, mas pelos acidentes. Então você vê aquele monte de vaca e fala, o que une a vaca é a substância. O que separa a vaca é o acidente. É estar aqui, estar ali, tá? Bom, e eu vou dizer mais um pouquinho, eu não vou entrar nesses detalhes todos, mas só para não ficar a aula pela metade, a substância é uma só, mas há 9 acidentes, né? O lugar é um acidente, o tamanho, o peso é um acidente, a qualidade é um acidente, a relação é um acidente. A gente vai ver, entrar no lado aqui não, porque é muito longo, mas então estar aqui, estar ali é um acidente. Se a vaca pode estar aqui e outra ali, tá? Bom, mas eu vejo, o que isso me revela? Que o ente é composto. Mas, quando eu comparo entes de outra natureza, não comparo vaca com vaca, mas comparo vaca com faca, vaca com montanha, quando comparo homem com cadeira, eu percebo que a diferença não é só acidental, não, tem uma outra diferença. Que não é só o tamanho, parece que é algo mais intrínseco, mais dentro do objeto. Então, eu vou repetir o princípio, tá? Entes da mesma natureza se distinguem pelo acidente. Tá? Entendam bem. Entes da mesma natureza distinguem-se pelo acidente. Eu e Davi somos da mesma natureza, somos humanos. Então, o que distingue? Ele está lá, eu estou aqui. É um acidente. Ele tem uma certa complexão física, eu tenho outro. Ele tem um grupo de matéria, eu tenho outro. Mas nós compartilhamos a mesma natureza, nós somos humanos. Quando os entes não são humanos, quando os entes não são da mesma natureza, o que os distingue não é só o acidente, tem algo mais. E aí se revela o segundo nível da composição. Veja, o ente é composto por substância e acidente. E quando eu analiso
os entes de outra natureza, eu percebo que a substância é composta de mais 2 elementos. Entendem? Então, o ente abre 2 elementos, substância e acidente, substância, acidente, e a substância se divide em 2 também. Quais são eles? Essência e ato de ser. Por que eu falo isso? Porque quando eu comparo o cavalo com o homem, eu percebo que nós somos substâncias. O cavalo é uma substância, eu sou uma substância. Mas a minha substância não é a mesma no cavalo. Então tem que ter uma coisa nele que não está em mim. E não é a cor dos olhos, não é o tamanho da crina. É algo mais intrínseco. Aquilo que faz o homem ser homem é a humanidade. O que faz o cavalo ser cavalo é equinidade, me permitem chamar isso, ou a cavalidade, se quiser chamar assim. Então, isso está dentro da substância. Então, a segunda díade que nós precisamos entender da substância é a díade essência e ato de ser. Beleza? E o que é essência? Definição de essência. Essência é o que faz o ente ser o que ele é. Quando eu olho para o cavalo e olho para o homem, eu falo, há uma essência no cavalo que torna o cavalo cavalo. E há uma essência no homem que torna o homem homem. E é isso que faz a substância humana ser distinta da substância equina. Não é a quantidade de carne que tem lá, aqui ou lá, porque eventualmente pode ter 100 quilos lá e 100 quilos aqui. A questão é que aquela carne é informada por outra essência. Então a essência é o núcleo, a essência é o núcleo que constitui a substância. A substância vai ter os acidentes segundo a essência. A essência equina gerará uma substância equina que vai gerar acidentes equinos. A essência humana gerará a substância humana que vai gerar acidentes humanos. Aqui eu acho que vale a pena eu fazer uma pergunta que talvez alguém pode estar se fazendo, que faz parte até das dúvidas que eu já tinha anotado. Tá. Uma maneira interessante de entender tudo isso é quando a gente consegue fazer uma separação dos conceitos, né, em comparação entre eles mesmos. Então, por exemplo, eu tenho uma outra dúvida, mas eu vou deixar ela um pouco mais para frente. Mas essa entra exatamente aqui. Se tivéssemos que diferenciar substância de essência, usando aí a questão do cavalo, como a gente diferenciaria a substância da essência, nesse caso? Pode. Então, a substância é o resultado da essência e o ato de ser. É isso. A essência compõe a substância não compõe a essência. A essência é mais fundamental que a substância. Para que haja uma mudança substancial, Davi, o que tem que mudar é a essência. Entendeu? Interessante. Então, quando eu falo assim, vamos pensar uma coisa simples, tá? O meu cachorro de estimação, ele tem a substância canina, né? Ele tem acidente próprio de cão, tem a substância canina. Quando eu pego a faca, ou sei lá, e corto a cabeça desse cachorro, o que eu estou fazendo? Estou mudando, primeiro, lá em cima a forma substancial, mas não vou falar disso hoje não. Essa mudança vai gerar uma mudança na essência. Vai deixar de ser uma essência canina para ser outra essência, a essência de cadáver. Essa essência de cadáver, juntando ao ato de ser, vai gerar uma substância de cadáver. E a substância de cadáver vai gerar o acidente de cadáver, o mau cheiro, o rigor mortis, o descarnamento da pele. Então, em metafísica realista, e eu estou assumindo, você sabe que eu sou assim, Davi, estou assumindo a metafísica que eu aprendi de Tomás de Aquino pelo intérprete de Cornélio Fabro. A substância, e de Aristóteles, né? A substância é o resultado da composição, essência e ato de ser. Essência mais ato de ser gera uma substância, a substância humana, equina. Agora, veja que curioso, Davi. Alface tem substância? Tem. Alface tem acidente? Tem. Alface tem essência? Tem. Quando eu como alface, o que acontece é que a minha natureza, meu metabolismo, transforma esse material em parte de mim. Eu excreto o que não... Substancial. Eu excreto o que não presta
jogo fora o que não presta, e o que presta vira parte de mim, parte do Robson. E assim não é só com água, é com oxigênio, que tem mudança substancial, entra em mim, parte de mim, e entra parte do composto humano, o ileomorfismo, né? Da composição matéria e forma. Então, parece-me que essa é a melhor estrutura. A essência compõe a substância não compõe a essência. Esse ato de ser uma outra palavra para ele também pode ser existência ou não? Não, aí eu estou com o Cornélio Fábio. Existência é uma palavra muito equívoca, especialmente depois de Jean Paul Sartre, nós falávamos mais cedo. Aí atos essência, ato de ser. E tem que tomar cuidado para falar ato de ser, porque durante muito tempo eu confundi com ato de potência, não é a mesma coisa. Ato de ser é uma coisa, ato de potência é outra. Mais uma coisa, Davi, importantíssima. Para nós, é meio confuso agora pensar substância acidente e essência. Mas se você pensar nas substâncias separadas, faz todo sentido dizer que a essência é uma coisa e a substância é outra. Porque há substâncias separadas que não têm acidentes materiais. Então, pense nas substâncias separadas. Elas são substâncias que não têm muitos acidentes materiais. Por exemplo, não tem a substância onde, não tem a substância quanto, não tem quantidade, mas tem essência. Então, veja como a substância vem depois da essência. É a essência angélica, mas com uma substância específica, não tem certo acidente. Entende? Bom, mas isso ficou claro o que eu quis dizer? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Superior, até hoje não tive. É posterior, a substância é posterior. É posterior. E mas estão muito ligadas. E quando fala de onde, quantidade, está falando de acidente, né? Exatamente. Tá, então pode haver uma essência. Ele falou de substância. Não, o onde é acidente. Sim, onde é um acidente. Beleza. Bom, então vamos lá. Voltando para cá. Essência, portanto, é o que faz o ente ser o que ele é. O atus essendi, o ato de ser, não é uma definição, porque não tem algo maior que eu possa afirmar, mas é uma noção. Tudo que o ente é de perfeito deriva necessariamente do ato de ser. E eu prefiro chamar isso de ato de ser e não de existência, para não confundir com a existência que, por exemplo, se fala no existencialismo. É um mero fato, Entende? A existência ela não é qualitativa. Ela não é qualitativa. Veja, existem do mesmo modo uma pedra de carvão e uma pedra de diamante. Agora, alguma mulher diria que tanto faz receber um anel de carvão ou um anel de diamante? De forma alguma, porque ainda que existam do mesmo modo, são coisas diferentes, entende? O atus essendi diz para nós que a realidade mesma tem qualidade, tem intensidade de ser. Intensidade de ser. Eu vou dizer uma frase, Davi, que pode parecer um pouco boba, mas eu acho importante dizer. Assim, o homem, eu e você, somos mais que uma floresta de carvalhos. Entende a frase? Somos mais. Somos muito mais. Eu e você participamos mais do ser do que toda a floresta amazônica. Nós temos o ser de uma intensidade maior. E aqui me permitam fazer uma coisa que eu não faço, mas vou fazer aqui, que é chamar um dado religioso ao nosso encontro. Quando o Papa Francisco escreveu a encíclica Laudato Si, falando sobre clima e tal, eu fiquei preocupado, porque é minha área de estudo e tal. Bom, e ele fala assim, com toda a clareza, ele fala assim, não se pode, em nome da defesa da natureza, diminuir o homem. E ele diz com todas as letras, o homem é mais que a natureza.
É nesse sentido que eu falo que o ato de ser, ele é intensivo. Há uma intensidade no ato de ser. Entende? Então, é necessário dizer, com toda razão, e aí o Papa tem toda razão, tem mais qualidade, não só uma qualidade, mas tem mais intensidade na qualidade. Você pode fazer uma gradação do ato de ser. E isso quem faz é o atus essendi, o ato de ser. Então, o ato de ser é, em todo esquema metafísico, o mais importante, porque é ele que dá a realidade. Se você tem uma estrutura metafísica perfeita, mas não tem um ato de ser, você tem matéria e forma, essência, substância acidente e ente. Tudo isso, mas não tem ato de ser, o que você tem não é um ente. É um ente de razão. É um ente que não é real. Por exemplo. O tem tudo, o número 1. Então não tem ato de ser. O não é um ente. O é um ente real. O círculo é um ente real. O miliágono é um ente real. Porque não tem ato de ser. Não tem realidade. Que nós, pela nossa língua, traduzimos por existência. Mas, repito, a existência não diz tudo o que é o ato de ser. Porque a existência ela é quantitativa. E o ato de ser é quantitativo e qualitativo. Tá? O próximo slide, estamos acabando, tá a ver. Já dela mais de 40 minutos, né? Eu acho. Tenho certeza que está sendo bem proveitoso para todo mundo. Oi? Tenho certeza que é bem proveitoso para todo mundo. Oi. Que bom. Bom, tem mais um elemento aqui que precisa ser... o atus essendi tem propriedades. Algumas propriedades são importantes. Então, o ato de ser é uma perfeição das coisas. Tudo o que é uma perfeição. O ato de ser é a maior das perfeições de todas as coisas. Então, se você pensar, né, a gente fala isso quando fala de moral, né? Quando fala, a vida humana ela é digna porque ela é. Então, como ela existe, é uma perfeição nela mesma. Ou a gente pode falar assim, o fóton, mesmo que é o menor dos elementos, o quantum é o menor dos elementos, bom, ele é perfeito porque ele existe, porque ele é, tá? Mais uma coisa, o ato de ser é um ato universal. Tudo que é real tem ato de ser. Tudo. Vai como eu falei no início, do fóton até Deus. Só que em graus de intensidade perfeitamente diferentes. O ato de ser é um ato total. Abrange tudo o que a coisa é. Tudo. Então, eu sou branco, eu sou alto, eu sou gordo, eu sou destro, eu sou canhoto, eu sou flamenguista, eu sou palmeirense. Então, todas essas propriedades só existem e só têm sua realidade porque o ato de ser atualiza a realidade dessas coisas. O ato de ser é o ato constitutivo de tudo que a coisa é. De tudo que o ente é, o ato de ser é o ato constitutivo, é isso que dá realidade ao ente. Isso é importante. Então, essas são as 4 propriedades do ato de ser. O ato de ser é um ato universal, abrange tudo o que o ente é, e o ato de ser é o ato constitutivo, que dá realidade à coisa, constitui a coisa como ela é. E tem 2 elementos que constituem não o ente real, mas modos de compreensão do ente real, que são ato e potência. Atenção. Ato e potência não são estruturas do ente. Não são. Não estou dizendo que o ente tem ato e potência como estrutura real. Não é isso que acontece. Ato e potência são elementos de compreensão do real, que favorecem a compreensão do ente real. Ato e potência não fazem parte da estrutura do ente. Tá? O que estrutura o ente são substância, essência e ato de ser, matéria-prima e forma substancial. Ato e potência são elementos que fazem compreender, constituem um ente real, mas não são parte da estrutura do ente real. Tá? Então vamos lá. Definição de ato e potência.
ato é a perfeição que o ente possui. Isso é complicado para caramba explicar. Mas tudo que o ente possui de real é uma perfeição. Então, veja, a feiura da lagarta é em ato. Então, na lagarta, aquilo é uma perfeição dela. E a potência é a capacidade de receber perfeições. Então, por exemplo, a mudança local, estar ali, é uma perfeição. Se o ente é capaz de estar ali, ele tem potência, e essa potência pode ser atualizada ou não. É difícil de ver isso com a inteligência, mas vamos tentar dar alguns exemplos para explicar para vocês. Por exemplo, eu não sei russo. Eu não sei russo. O russo, a língua russa, para mim é um tanto difícil. Mas eu tenho capacidade de aprender. Eu tenho potência para aprender. Veja, eu tenho capacidade de ter essa perfeição. Se eu estudo russo e aprendo russo, o russo deixa de ser para mim uma potência e vira um ato. Então eu estou com a língua russa atualizada. Entendeu? O que vale para o russo, vale, por exemplo, para as virtudes morais. Eu não sou uma pessoa organizada fisicamente. Eu não tenho a virtude da ordem, não está em mim atualizada, vamos chamar assim. Então eu tenho capacidade de tornar-me uma pessoa organizada. Quando eu me esforço para acordar na hora, dormir na hora, fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu atualizo a virtude da ordem e viro uma pessoa ordenada. Então é isso que acontece. No campo cognitivo, no campo das perfeições, exatamente assim. Há uma norma de relação entre ato e potência. É importante entender quais são elas. Tá? São prioridades do ato em relação à potência. Então, por exemplo, o ato tem uma prioridade de perfeição em relação à potência. O que existe é mais importante do que não existe. No campo do marketing digital tem um ditado que é assim, né? O feito é melhor do que o não feito. Já ouviu falar essa, Davi? O feito é melhor que perfeito também. Há um ditado latino que fala assim. Tem um ditado latino que eu acho melhor, assim, o ótimo é inimigo do bom. Na verdade, esses ditados têm respeito a essa afirmação. O ato é mais perfeito que a potência. Mas não ficou bom. Mas entre isso e não ter nada, isso é melhor. Claro, falo que de o ato de ser, tá? O ato de ser é melhor das perfeições, tá? Porque se fazer o mal pode não ser, nunca é opção. Nunca é opção fazer o mal. O mal não tem direitos, eu costumava dizer, né? Mal não tem direitos. Mais uma. Prioridade cognoscitiva. O ato com relação à potência tem prioridade cognoscitiva. Nós nunca aprendemos a potência. Nós aprendemos sempre o ato. Nós não aprendemos o que não aconteceu. Nós aprendemos o que aconteceu. Eu vou dizer ainda algo mais sobre isso. Davi Simbali é uma boa aula em fenomenologia. Nós aprendemos a coisa pelo que ela é, não pelo que ela pode ser. A fenomenologia busca as coisas como ela pode ser, ou como ela deveria ser. Não. O ato é uma perfeição cognoscitiva, uma prioridade cognoscitiva. Conhece-se primeiro aquilo que é, o ato, depois a potência. Até podemos conhecer a potência, mas depois do ato, não antes do ato. Entenda? Vem aquele bruto jogando bola, aquele boi jogando bola, dando pancada em todo mundo, você já prevê que ele vai de lá a pancada, você sai antes. Aqui, professor, você antecipou o cara. Sim, eu antecipei porque eu já vi que ele fez bobagem antes. Então, o ato dele anterior me mostrou que ele é um cavalo, ia passar por cima de mim. Eu já dei um passo atrás e ele passou como um boi. Por quê? Porque eu venho o ato, eu aprendi, opa, isso aqui é um bonde sem fio. Vou dar um chapeuzinho e ele vai passar batido. O ato fez com que eu previsse o que ia acontecer. Mas o ato é que nos faz conhecer as coisas. O ato tem uma prioridade cognoscitiva.
Eu conheço antes o ato, depois a potência. Davi, quer falar? Não, diante disso, só vou fazendo um resumo para ver se todo mundo está acompanhando, e se inclusive eu estou acompanhando também. Nós temos o ente, que é aquele que está sendo. Nós temos, então, algumas díades. Né? Do ente, nós caímos para a substância e acidente. Da substância, a gente abre mais uma díade, que é a essência e o ato de ser. E dentro do ato de ser, a gente abre uma díade, porém não estrutural, mas como elemento de compreensão de ato e potência. É por aí? Não, aí calma aí. Aí não. Não, aí não. Eu trouxe para baixo, mas a ato e potência, ela tem as suas relações, inclusive em matéria e forma, que eu não vou falar. Mas se poderia também fazer uma relação de ato e potência em matéria-prima em forma substancial. A ato e potência, ela age em toda a estrutura, não só até a essência ato de ser, não. Eu parei aqui hoje, mas poderia falar também na matéria-prima na forma substancial. Tá? Uma pergunta que pode surgir para algumas pessoas que leem quando fala de metafísica é uma palavrinha que a gente usou mais timidamente, mas que talvez merece de uma atenção. Quando a gente fala de ente, qual que é a diferença de ente aqui para o ser? O ser, ato de ser? O ato de ser, ele é lá no... O ser, ato de ser ou... O ser mesmo, como pensando tomisticamente. O ser, tomisticamente, é o ato de ser. O ser, a não ser que seja ser subsistente. Mas esse também é o ato de ser. O ser subsistente, aquele ser que existe por si mesmo, é o ato de ser em si. Deus, é esse. Mas só existe ele. Nenhum outro ser tem o ato de ser em si mesmo, só ele. Então, quando falamos de Tomás, o que é o ser em Tomás? É o ato de ser. É o que dá realidade às coisas. É isso que é o ser em Tomás de Aquino. Agora, o ser subsistente, que o Sérgio pode falar, o ser subsistente, esse é Deus. E qual a diferença de Deus para os outros? Deus tem um ato de ser em si. Nós temos o ato de ser participado. Entendi. Então, toda essa estrutura que a gente criou daquilo que é mais próximo de nós para aquilo que está mais distante de nós. Exatamente. Aquilo que está mais... Veja, é Tomás isso aqui. Aquilo que está mais próximo, eu vou aprofundar. Depois da física. O que a física mostra, eu vendo que a física vai aprofundando. Isso. Veja, o que eu estou falando aqui não é nos anjos, não. Esse telefone é assim. Tem substância acidente. É físico, mas está dentro da física. É por isso que é metafísica. A física mostra para mim que tem algo dentro dela. Eu tenho que investigar isso dentro dela. Em todo o objeto físico, todo, nós estamos cercados por essas coisas. A gente não entende isso. As substâncias acidentes estão aqui agora, quando eu como um peixe, quando eu como um frango. Isso tudo vai se transformando dentro de mim. Porque o ente, então o ente é isso aí. Tudo o que é, todo objeto de estudo é um ente. Todo objeto de estudo é um ente. Então, a gente sempre se esbarra em um ente. A diferença, quando a gente começa a se diferenciar aqui, é que é o ente enquanto ente, né? Enquanto ele está nessa operação, né? Nessa vida, nesse movimento, né? Que a gente pode dizer. E então, daí depois disso, a gente vem substância e acidente, né? Que é algo que as pessoas já ficam... Substância, talvez a primeira palavra que vem à cabeça é a tabela periódica, mas é interessante a pessoa também entender que foi Aristóteles que criou esse conceito, que tem um novo significado hoje, não é exatamente essa substância química, é algo metafísico, estamos indo além da física aqui, né, essa diferença também da substância química da substância filosófica. E algo que eu gosto também de falar para os meus alunos quando eu falo do ato e potência agora, né, que depois de substância acidente tem essência e ato de ser, e a gente estava falando dos elementos agora de compreensão, que é o ato e potência, que para ficar claro, a gente não está então vinculando ela em nenhum momento ali, mas ela pode atuar em toda a estrutura.
quando eu falo de atualizar, eu gosto de falar inclusive do botão F5 aqui do computador. As pessoas, qual que é o nome desse botão F5? É atualizar. Então, quando normalmente uma pessoa usa isso? Quando dá uma travada. A pessoa abre lá uma página, fica toda branca, começa a demorar muito. O que a pessoa sabe dentro dela? Pô, parece que tem algo para vir e que não está tudo aqui. Então eu vou atualizar, ou seja, ela está aplicando o conceito de Aristóteles, ou seja, tem potência para ter mais coisa aqui, mas não tem. Então peraí, vamos resolver isso aqui. Pode ser mais perfeito do que tá tudo meio bagunçado. Aperta o F5 e pronto, aperfeiçoa essa tela toda travada, né? Então o F5 ele é a tecla mais aristotélica do teclado, né? Nunca pensei nisso, boa, nunca pensei nisso, não. Esse é o problema porque quando atualiza, dá né? voz para o jovem. Aperfeiçoa. Mas é boa analogia. Então, como o ato aperfeiçoa, o F5 aperfeiçoa, é verdade. Mas só quando é página de internet, né? Pois é. Bem limitado. O Word não funciona nada, assim. Tem limite. O ato também tem limite. Não terminou, não. Tem mais coisa aqui. Show. Eu não sei se você fez pergunta, deu uma travadinha aqui. Fez pergunta ou não? Não entendi? Eu não sei se você fez perguntas. Deu uma travadinha aqui. Não, né? Tá tranquilo. A primeira dúvida era a questão do ser e ente, porque o ser ele tá numa ponta, o ente na outra. Né? Então o ato de ser... Mas o ser... O ser, um ser que seja ente só pode ser Deus, o ser absoluto. Todos os outros entes que não são ser são entes normais, que possuem por participação o ato de ser, mas não são um ser. O único ser que pode existir com S maiúsculo é um Deus, que nesse caso, nele ser e essência são idênticos. Só. O resto, todo mundo participa do ato de ser. Terceira prioridade do ato de potência, o ato tem prioridade causal. O ato causa, a potência é causada. Então isso é importante para nós, porque veja bem, o que é perfeito tem prioridade sobre o que não é perfeito. Né? Aí tem várias, vou falar aqui não, porque está ficando muito tarde. Está ficando muito longo, na verdade. Né? Por exemplo, Darwin diz que algo imperfeito causou algo mais perfeito. Meu filho, Darwin, você não pode dizer isso, não pode acontecer. O que não tem alma não pode gerar o que tem alma, porque o que é perfeito gera o que é menos perfeito. Não o contrário. Não pode o que é menos perfeito gerar o que é mais perfeito. Porque a prioridade causal é do ato com relação à potência, não o inverso. Então, nesse caso, a gente pode dizer sem medo de errar. Eu digo sem medo de errar. Darwin, nesse ponto, ele errou longe. Errou muito. Por quê? Porque aquilo que não tem imperfeições não pode gerar sozinho algo mais perfeito. Agora, se alguém colocar a mão e mexer, aí pode. Mas aí não é a coisa, é a mão. Exatamente. Aí se alguém aqui no meio do caminho fizer alguma coisa, aí sim, algo que não é inteligente pode tornar-se inteligente. Mas não foi esse algo não inteligente que gerou, foi ele que foi mudado por um algo externo inteligente e gerou a inteligência na ponta. Tá? Então, o ato tem prioridade causal com relação à potência. E, finalmente, o ato tem prioridade temporal com relação à potência. Temporal. Então, o ato vem antes da potência. O ato vem antes da potência. Aqui eu termino com a brincadeira, Davi. A pergunta que sempre faz, né? Quem vem antes, o ovo ou a galinha? Com essa nota cognitiva do ato de potência, a gente resolve essa questão. Quem vem antes, com certeza, foi a galinha. Porque a galinha é o ato e o ovo é a potência. E o ato tem prioridade temporal com relação à potência. Você fala, mas Robson, como é que você sabe que a galinha é o ato? Porque é o seguinte, a experiência nos mostra que que o ovo torna-se galinha.
E não o contrário, não é a galinha que torna-se ovo, não é que a galinha vai evoluindo e virando um ovo. É o ovo que se vai se tornando galinha. Então, o fim do objeto é a ave adulta. Então, eu posso dizer sem medo de errar que o ato se não foi o ovo. Veja como a metafísica é útil para nós, Davi. Incrível. Tá em tudo. Tá em tudo, não tem jeito. Para brincadeira e para coisa séria. Não, eu acredito que... Então, agora deixa eu terminar de uma forma mais séria, assim. Eu acho mesmo que nós vivemos um momento filosófico muito frágil, muito fraco. Isso é ruim demais. Nós estamos cercados de hemofílicos, gente que não tem força filosófica. A sua iniciativa, que eu quero agradecer, quero louvar, é uma tentativa de mostrar às pessoas que não precisa ser assim, né? É assim, mas não precisa ser assim. Basta que a gente dedique um pouco de tempo, um pouco de esforço, e a gente consegue escapar dessas armadilhas que nos cercam a todo momento, né? E ficamos mais fortes no entendimento, na inteligência. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe esse projeto, que você continue sendo um cara bacana e amigo da verdade sempre. Obrigado, professor. Tive bons mestres. Vou colocar aqui a rede social do professor Robson para que vocês também possam conhecer o trabalho dele. Se você ainda não faz parte de todo o sistema criado nessa jornada, que é grupo de Telegram, no nosso Instagram para tirar as nossas dúvidas, saiba que estamos em todas as redes sociais para trazer o conhecimento para você. Anote todas as suas dúvidas, traga para o nosso Instagram. Todo sábado vamos fazer live de tirar as dúvidas, para que você ali ao mesmo tempo possa também ter esse processo de diálogo com a gente. Tá? Então o que desejamos para todos vocês é um amor pela verdade, para que vocês consigam ter ótimos estudos. Então eu quero convidar vocês para a nossa missão, porque é uma missão de você levar essa aula para 2 pessoas. Não precisa ficar em spam, mandando para um monte de gente esse link, mas fale para 2 pessoas, comentando um pouquinho do que mais te chamou a atenção. Se você fizer isso, a gente vai chegar longe. E eu conto com você. Sem você, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, muito obrigado. Agradeço mais uma vez o professor Robson e bons estudos.